Mas, meu irmão, por que será que o povo vai e leva o pastor até a justiça? Então, vejam aí o porquê. A senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Foi lhe perguntado sobre o projeto de cidadania, ele disse que não conhece esse projeto. Mas ele fez esse projeto para eleger políticos, os quais alguns deles se corromperam junto com o gestor e praticaram rachadinhas. Isso está na justiça. Então ele também diz por quê o povo vai leva o pastor à justiça. Então vamos ver aqui o que é que a testemunha diz na frente do juiz. Tem a palavra. Ô Jonathan, na tesouraria havia o Caixa 2, uma conta secreta. Conta secreta, 4 milhões de reais. Quase 4 milhões de reais. Quem administrava essa conta? Tesoureira manda o pastor presidente. E a destinação desse dinheiro? Não se sabe, doutores. Não se sabe. Vocês viram aqui este homem, ele é um advogado. Esse que respondeu a pergunta. Ele está falando diante de um juiz para o seu advogado que o pastor Ailton José Alves, ele tem um caixa 2 dentro da igreja, no valor de quase 4 milhões de reais. Isto, quando ele foi para esta audiência, ele falou isso. Imagine se esse caixa 2 está funcionando, quantos milhões já não tem neste caixa 2. Este é um homem honrado, o presbítero Jonathan Renato, que é desse ministério da IEDPE, qual nós somos membro. Ele também é advogado. Então ele sabe muito bem que tem que falar a verdade. Mas o irmão diz por quê? A gente vai até a justiça e leva o pastor à justiça por causa disso, meu irmão. Olha, veja, isso aqui é um desvio de dízimo para campanhas políticas. 50 mil reais. E hoje quanto não seria? Agora vamos ver um pastor, ele falando sobre um desses escândalos que possivelmente o senhor quer mencionar, mas tem vergonha. Então, escutem o que é que este pastor diz. Pastor Ailton Júnior, pastor desta igreja, é verdade que o senhor tem um filho fora do casamento? E se ele já tem mais ou menos 20 anos de idade? Se for verdade ou não, nós gostaríamos, como membros da igreja, congregados e frequentadores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o senhor tem condição de dizer se é verdade o que estão dizendo, que o senhor tem um filho fora do casamento, e o senhor tem condições de continuar à frente dessa igreja, sendo acusado de uma prática dessa? Aqui vocês viram, esse é o pastor Emanuel, conheço. Ele que era desse ministério. E ele conhece muitas coisas, pois ele segurou na justiça que a falta de medicamento foi porque houve corte da direção para corte de gastos, então cortaram os remédios. Ele fala sobre o filho, o suposto filho, que o filho do pastor Ailton Júnior, ele tem fora do casamento. Então aqui a gente vê o pastor Emanuel se referindo que Ailton Júnior tem um filho fora do casamento, que possivelmente esse filho, esse suposto filho, ele tem mais ou menos hoje 23, 24 anos, 25, mais ou menos esta idade, se não estou enganado. Isto é divulgado, acredito que há uns 15 anos ou mais. E Ailton Júnior não se pronunciou ainda para desmentir, nem processou ninguém. Por que será que o pastor Ailton Júnior, ele não se pronuncia para se defender? Agora vocês vão ver um irmão aqui falando sobre os processos que o pastor tem na justiça. É uma vergonha dentro do estado de Pernambuco
Principalmente quando se fala de uma igreja honrada, de uma igreja centenária, de uma igreja que tem pregado o reino de Deus e que tem convertido milhares de almas. Tem nessa gestão um que se diz pastor, porque como já foi dito aqui, ele em púlpito dizer que é um trator e quem ficar na sua frente eu passo por cima e esmago. A pergunta é essa: o senhor Ailton José Alves foi ungido com óleo de caixa de marcha para agir dessa forma? E hoje está um gestor, se diz pastor, investigado pela Polícia Federal, investigado pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado Andrade. É verdade. Investigado pelo Ministério Público. Aí vocês ouviram o irmão corajoso Flávio. Esse é o irmão Flávio. Estão vendo essas faixas? Saímos com essas faixas para o interior e onde parávamos em uma igreja do nosso ministério, ali também se fazia esse tipo de protesto. Eu estava lá, eu fui segurando essas faixas. Então aqui vocês viram este homem corajoso que chega a dizer que o pastor foi ungido com óleo de caixa de marcha, pois ele é um caminhoneiro e ele sabe muito bem que tipo de óleo é esse. Então estes assuntos respondem a sua pergunta, meu irmão, que o Senhor diz que o povo leva o pastor à justiça. Por que o povo leva o pastor à justiça? O Senhor acha pouco isso? O Senhor concorda com isso? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas ante as condenai-as. Efésios capítulo 5 e o versículo 11. Ou seja, o Senhor compactua. O Senhor não condena. Mas essas pessoas que saíram para fazer esses protestos e irem para a justiça, eles não são participantes desse versículo bíblico. Mas o Senhor é. Porque o Senhor defende, então o Senhor participa deste conteúdo, deste versículo. E não os comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas ante as condenai-as. O Senhor não condena, o Senhor participa e defende. O Senhor serve a que tipo de Deus? Eu estou só lhe perguntando. Meus irmãos, existe um versículo na Bíblia que poucas pessoas mencionam este versículo. Já que esse irmão fala tanto de mal, já que esse irmão fala tanto dessa religião de matriz africana, que eu conheço, eu era um pai de santo, ou seja, eu estava me formando para um pai de santo. Eu conheço muito bem, tenho marcas no meu corpo, na cabeça tem cimento implantada, nos ombros, tenho cortes. Mas isso eu fiz há muitos anos. E eu conheço muito bem aquele povo. É um povo amável que cuida dos pobres. Diferentemente do gestor presidente, que ele tem um restaurante só para ele, os seus políticos, seus empresários e os seus asseclas. Mas não dá um prato de sopa a nenhum faminto. E esse povo aqui que o Senhor fala tão mal, eles cumprem o que o Senhor não cumpre. Tiago 1,27, que é cuidar do povo. Mas vamos para o versículo. E vocês anotem e estudem. Mas não perguntem a pastor, porque ele vai lhe enganar. Eu formo a luz e crio as trevas. Vou repetir. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías, capítulo 45,
e o versículo 7. Vou repetir. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45, versículo 7. Ou seja, o próprio Deus, ele é o criador de todas as coisas. O diabo não criou nada além da mentira. Da mentira, do engano. E será que essas obras do Senhor, meu irmão, não é justamente essa obra do diabo, a mentira e o engano? Eu acredito que o seu gestor, o seu pastor, que é o meu, ele também segue o que o diabo criou. Ele não cria nada, mas ele fez isso aí, quem sabe para vocês dois. A mentira, o engano. Porque a própria Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E o Senhor é o filho do diabo, ou não? Estou só perguntando para o Senhor. Pois é, meus irmãos, aqui está este vídeo mostrando esse versículo. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. O Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45 e o versículo 7. Pois é, meus amados, fique toda na santa paz do nosso Senhor Jesus. E que outros vídeos virão mostrando ainda, infelizmente, sobre este alienado do sistema que quer mostrar uma imagem que não é do pastor dele. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente e deixe lá suas dúvidas, suas perguntas. Fique na paz do nosso Senhor.